Olá, sejam muito bem-vindos ao Força na Peruca, esse projeto que eu tenho aqui com a minha amiga Cris Monteiro. A Cris, você já conhece, a Cris é vereadora na cidade de São Paulo e é uma executiva com uma carreira, gente, ali ó, no topo de bancos internacionais de investimento, em Nova York, enfim, fazendo de tudo. Em comum, a gente tem o seguinte, Cris, com essa carinha de quem nunca lavou um copo. Nunca peguei um ônibus, nunca peguei chuva. Você com essa cara de quem nasceu, né? Filha de embaixador, cônsul. Então, a gente teve que ralar muito para chegar nesse nível do pessoal achar que a gente é dondoca. E por isso, a gente quer dividir ensinamentos para você que quer chegar lá. Você quer aí progredir, ter uma vida melhor. Como é que a gente faz isso? Com inspiração. Não tem outro jeito. A gente está trazendo aqui no Força na Peruca pessoas para você se inspirar, falar coisas do dia a dia, falar coisa para o seu coração que vai servir para a sua vida, vidas que inspiram a sua vida. A nossa convidada hoje teve uma geração que teve essa mulher como assim, uma coisa que estava sempre na televisão, aquele mito, aquela coisa que a gente achava, gente, como é possível ter uma vida dessa? Heloísa Schurman, da família Schurman, você lembra? Que eles iam velejando ao longo do mundo, iam parando, toda semana a gente via. Todo mundo a gente acompanhava, né? Todo mundo, a gente que vivia lá a vida deles. Eu vou ler o currículo dela para vocês, gente. Ela é velejadora, claro, ambientalista, escritora, também é formada em letras pela New York University. Olha que chique essa mulher. Ela nunca pegou ônibus. Essa? Metrô. Ah, só metrô. Metrô em Nova York. E metrô em Nova York. E bonde no Rio de Janeiro, Ipanema, gente. Ai, legal. Ai, Heloísa, é um prazer ter você aqui com a gente, pra gente contar toda essa história. Primeiro vocês duas, como é que vocês se conheceram? Eu vou contar. Conhecia o marido da Elô, o Vilfredo. Ele, andando pelas ruas da cidade, os dois são muito ligados às questões do meio ambiente, e ele queria algum representante no parlamento que pudesse fazer um projeto de lei que, de certa forma, trouxesse as chamadas compactadoras. A Heloísa depois pode explicar, mas é uma máquina que compacta os lixos. Então, eles usaram muito nas viagens deles, né? Aí ao redor do mundo. E o Vilfredo fala, puxa, tem tanto lixo aqui nas ruas jogados, por que os prédios não têm uma compactadoras, né? E ele foi lá na Câmara Municipal, no site, e começou a ler todos os 55 vereadores, né? Que tem lá um currículo de cada um. E aí falou, essa daqui. E entrou em contato comigo. Óbvio que eu, quando eu falei, gente, o Schurman não é? É trote. É trote, né? Nossa, Deus existe. Eu que sou meio agnóstica, não posso falar isso. Deus existe. Fui lá, né, no escritório dele, ele conversou comigo sobre o projeto, eu adorei a ideia, a gente encontrou uma forma de fazer esse projeto de lei, que já ele até revisou. A gente está protocolando, vai tramitar na Câmara Municipal. Na realidade, a gente não vai obrigar ninguém a botar compactadora, mas vamos incentivar, através de algum tipo de incentivo, de imposto. Então, dessa forma, eu conheci o Vilfredo e estava lá a queridíssima Heloísa. Eu falei, essa é a chance da gente conversar com ela. Gente, e foi um prazer imenso, sabendo desse teu trabalho também, né? Então, assim, são duas almas que vieram a se conectar e mulheres que têm muita coisa para fazer, né, em defesa do nosso meio ambiente. Sem dúvida, sem dúvida. E agora vamos começar com essa sua história. Gente, assim, você pegou marido, filho, botou todo mundo num veleiro e foi dar a volta ao mundo. Assim, juro, às vezes eu ficava pensando, será que isso aí é armado? Que nem tipo, o homem foi mesmo à lua, né? Será não que é? Eles estão mesmo... Fica aquela dúvida, será que isso é armado? Que de repente a Globo vai lá e eles falam, mas aí, tantos anos, 10 anos acontecendo isso, não era possível. Já, né?
De onde que veio essa ideia, gente? Olha, nós éramos pessoas normais, como todo mundo. Eram. Né? Éramos, porque até hoje eu acho, assim, eu acabei me dando conta de que realmente, de alguma maneira, eu não era tão normal assim como eu achava. E nós tínhamos Vilfredo, economista, como ele falou, né? E ele trabalhava para as grandes empresas de Santa Catarina e eu tinha uma escola de inglês, um curso de inglês, eu dava aula em inglês, me formei, minha formação. E nós dois vivíamos uma vida normal, 2 filhos, o Pierre, que tinha 5 anos, e o David, que tinha nascido aquele ano. Então, levávamos filhos para a escola, voltávamos. E um belo dia, quando chegou no Natal, minha mãe deu de presente para gente uma passagem, 2 passagens e uma estadia de 1 semana numa ilha do Caribe. Ela tinha um amigo que tinha um hotel lá e ele disse, tudo, all expenses paid, tudo pago, então vocês vão para lá. Bom, aí ela ficou com as crianças, que foi o melhor presente, né? Tomando conta dos 2. E nós fomos para lá. Fizemos tudo que o turista tem que fazer. E, de repente, vimos passar um barco com uma vela lá, escrito assim, passeios de barco, né? Day charter, $10. Aí eu disse, não, isso a gente tem dinheiro, vamos. Dia seguinte, fomos os primeiros a chegar, né? Era um barco, um catamarã, que cabiam 20 pessoas. E sentei logo na frente, muito metida que eu sou, sentei logo na frente, né? Prontinha, né? Toda de biquíni, arrumadinha, com uma sacola. E, nossa, mordomia, servia um drink e tal. E o barco saiu a motor. E aí, quando chegou no meio da baía, parou o motor e levantaram as velas. E quando aquelas velas levantaram e o barco começou a deslizar, só com barulhinho, assim, do mar batendo no casco, do vento, aquilo ali foi amor à primeira vista. Olha. Mas eu tenho certeza que debaixo daquele mar, Netuno estava lá com um tridente e dizia assim, vou fisgar aqueles 2. Ai, E foi isso que aconteceu. foi obra de Netuno. Nós passamos assim um dia maravilhados, paramos naquela água azul do Caribe, que os peixinhos vinham morder o pé da gente. Não, tudo perfeito. E no último dia, lá de cima, assim, no hotel que a gente estava lá, do John, a gente olhou para o mar e Vilfredo disse, um dia nós vamos voltar aqui com o nosso próprio barco. Vamos? E assim, é o sonho. Todo mundo tem um sonho. Um dia eu vou morar na praia, um dia eu vou comprar tal carro, eu vou comprar um sítio, eu vou sair daqui, eu vou morar fora. Todo mundo tem um sonho. Mas, para esse sonho se realizar, a gente tem que descer da nuvem, botar os pés no chão e planejar. E aí é que entra realmente a parte que demora mais. Nós não sabíamos nada de barco, não tínhamos dinheiro para comprar um barco. Olha. Né? Nós vivíamos num apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, no centro da cidade. E a primeira coisa que a gente fez foi sair em Florianópolis, com 42 praias, procurar um lugar para morar. E escolhemos a praia de Santo Antônio de Lisboa, que fica a 15 quilômetros do centro. Na época, todo mundo morava no centro. Vocês vão morar naquela longura lá. Mas nós compramos uma casinha de pescador linda, toda de madeira, assim, tortinha. Minha irmã que disse, você estava rindo feliz com aquela casa toda. E era a única que a gente tinha dinheiro para comprar. Gente. E ali, naquela casa, foi onde a gente começou a ter o contato, que era do mar, mas não só na praia, né? Afinal, nós compramos um barco de 6 metros, sem motor, sem cabine, um barco aberto, e começamos a aprender a navegar. E foi um menino de 15 anos do Yacht Club que disse, não, vou ensinar vocês. E cada vez que o barco fazia assim, eu digo, pronto, agora eu vou cair aqui e vou morrer afogada. Mas foi assim, um aprendizado, e todo tempo a gente foi aprendendo. E foram 10 anos que nós passamos planejando, porque nós colocamos uma data. Quando o David era pequenininho, né, e ele estava engatinhando, a gente colocava National Geographic no chão, cartas náuticas, e dizia assim, a gente vai conhecer o Tahiti, a gente vai para o Havaí. Então, a gente tinha, assim, um roteiro na cabeça, né, bem doido também. Mas, olhando o David, a gente falou, o dia que o David completar 10 anos, nós vamos sair para a nossa volta ao mundo. Você tem que ter uma data, porque senão o sonho passa e vai se esvaindo e você não realiza. Você tem que ter aquela data. Então, assim, para tudo.
você tem que botar uma data quando você tem um sonho. Que ano foi isso, Elô? 1974. Olha, que coisa mais especial. Eu estou te ouvindo e fico pensando, né? Quando vocês estavam lá no Caribe, os dois olharam e tal. Tem que ter também o casal, né? Porque se ele tivesse esse sonho e você não tivesse embarcado, ou vice-versa, você tivesse tido o sonho e ele não tivesse embarcado no sonho, não teria acontecido. É necessário, nesse caso, né? Vocês eram uma família, um casal com 2 crianças. Foi Depois nasceu o terceiro filho ainda. O filho nasceu na viagem? Não, nasceu antes da gente partir. Quando nós partimos, eles tinham 7, 10 e 15 anos. Já eram, nós esperamos. Tá. Mas eu acredito que sim, sabe, Cris? Você tem que ter esse sonho junto. Sonhar sozinho é apenas um sonho. E quando você sonha junto, sabe, as coisas, as energias fluem para fazer acontecer. É lógico que nós temos muitos velejadores em solitários e que as mulheres ficaram, né? Mas um sonho que seja sonhado junto é uma coisa assim muito especial. Juntos nós podemos planejar, economizar, botar uma direção no que a gente ia fazer. E isso foi o que aconteceu com a gente. É fato, não é nenhuma devaneio, não é nenhuma história, né? Então, é o que aconteceu conosco. Que coisa incrível. E tem planejamento, óbvio que você está falando, né? Porque quando você bota uma data, quando o David completar 10 anos, vocês falam, ele tinha 5, né? A gente tem 5 anos. Não, o David tinha... Era o pequenininho, era o pequenininho. O Pierre tinha 5 anos. Tá. Então, quando o David fizesse 10 anos, ele sempre diz, eu sou o que detonou todo esse sonho de vocês e que fez acontecer. E é verdade, porque a gente botou. E nós marcamos isso lá em 74. Quando chegou na data, no ano, David nasceu em 13 de abril. Era uma sexta-feira 13. E tem... uma superstição de marinheiro que disse não se começa uma viagem no dia 13. Aí nós saímos no dia 14. Muito bom isso. Mas marinheiro supersticioso, viu? São supersticiosos? Muito. Olha, eu não sabia dessa história. Tem várias superstições. Por exemplo, vou dar uns exemplos. Quando você coloca um mastro no barco, você tem que colocar uma moeda debaixo do mastro. Porque essa moeda evita de que você não pague aos deuses uma taxa, um imposto que o mar te cobra. Então, todo mundo coloca uma moedinha... de qualquer valor, tem que ser dólar? Não, qualquer valor. Qualquer país que você esteja, é mundial. Você coloca uma moedinha. Outra superstição muito grande que tem entre os marinheiros também é de nunca levar flores a bordo. Apesar de que nós quebramos essa tradição, porque sempre levamos flores para Iemanjá. Né? Então, não se leva flores porque dizem que flores são um prenúncio de morte a bordo. Então, tem várias superstições marinheiras, algumas das quais nós já quebramos, né? Mulher a bordo faz com que o mar fique furioso. Tanto que é por isso que existem as carrancas, que aquelas mulheres de peito de fora, para apaziguar os deuses dos mares, porque internacionalmente não é só Netuno, são outros deuses também. Então, aquelas mulheres que eles esculpem na frente do barco é para apaziguar e mulher não vai a bordo. Então, também quebrei essa tradição, né? Porque... Olha, e as crianças como reagiram? Para eles já era uma aventura assim, a gente vai passear com o papai e com a mamãe de barco, eles estavam estudando. Como é que eles tomaram essa decisão dos pais? Eles embarcaram junto, assim, excited? Ou falaram, caramba, cadê meu coleguinha da escola? Isso até você era bom um dia entrevistar para perguntar para eles, porque eles contam realmente... que desde pequeno, né, eles sempre participaram. Quando nós começamos a aprender com barquinho pequeno, eles também participavam. O pequeno, no meio das minhas pernas de salva-vidas, segurava os cabos, o David, né, e o Pierre ajudando a levantar a vela, trabalhar no barco. Então, eles cresceram nesse processo. Então, os livros lá em casa eram A Ilha do Tesouro, Viagem de Júlio Verne, né? Então,
ninguém jogava tênis, ninguém jogava futebol. Então, o esporte deles sempre foi, como nós compramos essa casa em Santo Antônio de Lisboa, de frente para o mar. Então, era assim, vamos fazer caiaque. Saímos para fazer caiaque. Vamos, né, nadar, mergulhar. Eles aprenderam a nadar, eles aprenderam logo de snorkel, né? Tanto que Wilhelm tirou a licença dele para mergulhar com 14 anos, mas ele já mergulhava antes, né? Então, assim, todo processo de crescimento deles foi assim, um dia nós vamos sair para navegar, e eles faziam parte daquele processo. Olha que legal essa ilha, será que a gente vai para lá? Então, todo mundo dava opinião, era uma coisa conjunta. A família, né? Uma coisa em família. Então, quando compramos o primeiro barco cabinado, que tinha cama, banheiro, cozinha, imagina, a gente saía com a barraca dentro do barco pequeno, e Florianópolis tem essa vantagem, você sai daqui, tem uma ilha ali, tem uma outra praia lá, a gente parava, subia o barco na praia, acampava, fazia assim uma fogueirinha. Então, a gente tinha essa aventura já antes mesmo da gente se lançar no mundo, né? Então, as crianças falavam inglês, elas estudavam, e elas sabiam que um dia elas iam sair da escola, né? Desde a gente avisava, olha, um dia nós vamos sair, nós vamos deixar vovó, vovô, primos, todo mundo, né? E quando chegou o momento que a gente mudou, dia 1º de abril, você acredita? Nós saímos dia 14, mudamos dia 1º de abril da casa para o barco. Você mudou, você sai da casa e muda para o barco antes de você partir em viagem? Isso. Olha que interessante. Mas era assim, todas as férias a gente passava no barco. Então, assim, quem vai fazer fim de semana? Nós vamos pro barco. Quem vai fazer na Páscoa? Vamos passar no barco. Então, eles passaram a viver como se fosse uma casa de praia, mas com aventuras, né? Então, vamos descer, vamos mergulhar, vamos explorar, bota a mochila nas costas, por exemplo, na Ilha Chieta, ali em São Paulo, vamos até o outro lado, caminhando. Então, para a vida deles, era sempre uma aventura. E para mim também. Claro. Assim, vamos fazer uma aventura, vamos fazer uma coisa diferente, né? Eles liam muito e, aos poucos, assim, chegou dentro... Diz o David que nós fizemos uma lavagem cerebral bem feita. Que chegou um momento, até que, enfim, realmente vai acontecer, né? Foi muito difícil, nós contamos para a família, nós contávamos e aí ninguém acreditava. E no meio desses 10 anos, né, que a gente começou a fazer viagens cada vez mais longe. Então, por exemplo, a gente corria Santos-Rio, a gente levava o barco de Florianópolis para Santos, numa regata, depois a Santos-Rio, o barco ficava lá. Eu ia de avião com as crianças e esperava que Wilfredo viesse, o barco já estava prontinho, eles me ajudavam, faziam compra, deixava tudo pronto, e aí a gente saía navegando, levando o barco de volta para Santa Catarina. Então, assim, foi sempre um processo em família. Nunca ninguém ficou por fora dizendo assim, não, você... E eles aprenderam que enjoar é normal, de ficar mal é normal, porque até eles ganharem essa experiência, o corpo vai se acostumando. Mas era uma aventura. Gente, férias em Angra dos Reis, voltando com o barco, tempestades, né? O medo, aprender a enfrentar o medo. Porque é normal, imagina, são crianças, estão crescendo, né? E assim, uma das coisas que eu me lembro é que um dia, ali nós estávamos até na ilha, na Praia do Dentista, lá em Angra, e aquele... Caiu mas assim, uma tempestade bem grande. E aí eu me lembro que o Wilhelm menorzinho, assim, com os olhinhos arregalados, nós sentamos todos lá fora e diz assim, olha como a natureza é bonita. Então, assim, eles aprenderam a viver e apreciar a natureza, que não vai acontecer nada, é seguro. E quando você tem essa segurança, quando você tem, assim, vai adquirindo conhecimento, vai passando para eles a segurança também. Então, eles foram perdendo. Não é que perde o medo, mas você aprende a ter o respeito. A gente falou sobre isso, né, na outra conversa, né? Sobre justamente, medo ele é inerente ao ser humano. Nós vamos ter, a questão é enfrentar, seguir mesmo com medo, né? Então, é muito interessante essa sua fala, porque está permeando aqui a conversa. Agora, como é que... Eu tenho 2 perguntas, não sei se você tem alguma coisa, mas eu queria que você nos contasse... Você contou agora dessa super tempestade, né, que vocês viveram. Qual foi a situação mais difícil que vocês estiveram enfrentando o mar? Se é que existe apenas uma, devem vivido muitas questões, né? Mas qual que vocês falaram? Nossa, como é que a gente
por que a gente está aqui, né, a pior tempestade que vocês enfrentaram, ondas gigantes. E, Cris, é uma das perguntas que muitas vezes eu me faço, é que uma vez somente na minha vida eu me perguntei o que eu estou fazendo aqui. Só uma vez. Numa tempestade que era em Florianópolis, que nós estávamos numa regata e que caiu um avião devido à tempestade em Florianópolis e morreram, inclusive, vários dos nossos amigos. Mas a tempestade era tão feia que a água escorria dentro da minha roupa e era um sábado e eu dizia, o que eu estou fazendo aqui? Foi a única vez que eu me perguntei. O que aconteceu conosco de mais sério foi quando nós saímos da Nova Zelândia, em 1992, e tínhamos uma previsão de tempo de uma semana para atravessar, para a gente chegar em Fiji, e saímos com um tempo bom. E nós tínhamos deixado o David, que foi estudar, né, fazer o último ano dele do high school. E estávamos Wilhelm, um amiguinho do David. Você conhece essa história que nós trocamos de filhos? Ela está no filme? Ou não? Não. Então tá. Porque essa conta. Que quando nós fomos deixar o David, que ele disse, não, eu agora com 16 anos eu quero desembarcar para estudar. Numa cidadezinha de 500 pessoas, não tinha roça, não tinha nada, uma família que era amigo nossa, disse, olha, nós temos 3 filhos, vocês podem deixar ele aqui, mas em compensação leva o meu filho para navegar com vocês, Warren, que era amigo do Wilhelm. E como eu estava dando homeschooling para o Wilhelm, mais um, né? Menos um, já vem outro aluno. E aí nós saímos, ele não tinha passaporte, aí nós saímos atrasados dentro do tempo que era o correto para sair. Demorou mais de um mês. Bom, saímos com previsão de tempo bom e 3 dias nós navegamos bem. Na época não tinha previsão de tempo como tem hoje. Aí o rádio nos chamou de madrugada, dizendo que preparem-se que vem uma grande tempestade do Polo Sul e que os carneiros estão congelando na Ilha Sul. Nova Zelândia é um lugar que todo mundo fala em Cape Horn, eu digo, é ali que é o Cape Horn da vida. É pior do que Cape Horn? Eles têm umas tempestades, assim, bem piores. Imagina, os carneiros congelavam na Ilha Sul. O que são os carneiros? Os carneiros, eles têm uns rebanhos grandes de carneiros. Tá. Eu pensei que fossem carneirinhos de nuvem. Não, os carneiros no pasto, com frio e com gelo, congelavam, né? Jesus. Gelado. E, para mim, assim, uma das coisas que eu tenho mais pavor é o frio, né? Bom, aí nós abaixamos a vela. Eu fiz um sopão, uma panela de pressão cheia de sopa, porque é o que, né, a sustentação da tripulação, e nos esperamos. E eu estava no leme, o Wilfredo estava no leme, eu estava lá embaixo, estava fazendo chocolate quente, e aí ele me chamou, eu não ouvi, ele desceu. No que ele desceu, de repente, ele falou, nossa, você vai derramar esse chocolate, que o barco balançava assim, as ondas já estavam com 10 metros, o vento já estava passando de 80 a 100 quilômetros por hora, e aquele barulhão todo, e de repente o barco faz assim, inclina, e quando volta faz um barulhão. Eu estava na cozinha e na frente, lá na mesa de navegação, tinha um radar, e eu só vejo o radar fazer assim, apagar. Meu Deus. E aquele barulho, parecia que a gente tinha batido ou numa baleia, ou num container, que era muito comum, né? É muito comum os barcos baterem, né, num container quando há uma tempestade. E não é comum, mas acontece. Né? E aí nós dois paramos, aí ele foi lá e botou o cinto de segurança, e quando ele abriu a gaiuta, que a gente chama janela, os 2 mastros tinham quebrado e estavam presos assim, com os fios do lado do barco. Você nunca espera, né? Então, é uma situação que é total... E essas coisas sempre acontecem à noite. Eu digo assim... Pois é, não é? Tempestade... Por quê? Assim, só para deixar a gente com mais medo, porque à noite... Minha mãe falava, à noite todos os gatos são pardos. Não é? E você não vê direito, né? E com lanterna e iluminando... Bom, paramos ali e o barco e os mastros batendo assim do lado do barco, né, com toda a força. O barco é de aço, é um barco bem forte, né? E aí, na época, o que a gente fez? Tínhamos lido muito sobre tudo e havia um livro que falava
que fazer num caso de um acidente, de uma pessoa cair no mar, disso que a gente já tinha feito treinamento. E aí procuramos lá onde que o barco, primeira coisa, corta tudo, joga tudo no mar, refaz a navegação para o porto mais próximo. Agora, o porto mais próximo era a 1.400 quilômetros para o norte, que era ir com a tempestade, ou voltar para Nova Zelândia, que dava mais ou menos uns 400, 600 quilômetros. E aí a gente decidiu voltar, né? Então, aqueles 3 dias que a gente foi, nós demoramos 11 para voltar. Porque era contra vento e contra essas ondas, e uma tempestade atrás da outra. Nós pegamos mais 2. Isso com o filho do outro no barco. Exatamente. Pois é, mas você está com a responsabilidade. Exatamente. Imagina isso. Essa é, sempre eu conto para as pessoas, o meu maior pavor. Estou com meu filho, meu marido, a gente se abraça, mas eu com o filho. E meu filho está na casa de outra mulher que olha para ele e diz assim, você está aqui no quentinho e meu filho está lá debaixo das ondas, no frio. A temperatura era -5. Gente, foi assim. Nossa. Eu, na época, né, vim... a gente fazia turnos de 2 horas cada um no leme, porque perdemos o leme automático, tudo. Então, a gente fazia 2 horas e nós não estávamos preparados para o frio. O barco sempre navegou nos trópicos. Então, nós tínhamos no cockpit, quando chegamos de volta, 50 quilos de roupa. Então, tudo que era assim, cobertor. Então, hoje, eu não posso nem falar, eu me sinto muito emocionada com o pessoal que está no Rio Grande do Sul. Porque eu sei o que é estar molhada e sentir frio. Eu passei por essa experiência. E foram só 11 dias, né? Então, eu me sinto assim, não posso nem ver as notícias. Tenho trabalhado bastante na coleta, principalmente de roupa de lã, porque eu tenho pavor de frio. Eu estou falando com você, mas eu estou me arrepiando porque... É muito emocionante. E você sabe o que foi, né? Eu sei o que é. Eu sei que não há nada que você faça, que você vista, bota lençol por cima, cobertor, e a água te molha e, sabe, parece que você está molhado por dentro, nos ossos. Então, quando começou a água subir no Rio Grande do Sul, e hoje, quando se fala que o frio está grande, né? Eu vim de Santa Catarina, recentemente deu 8 graus só. E eu já fiquei praticamente em pânico. É um momento muito triste, porque... Por mais que você queira, é difícil você se aquecer, a não ser que você tenha uma boa roupa seca, um bom cobertor, um bom agasalho, né? Uma coisa impermeável, no caso, aí você, né? Uma roupa, que a gente chama um traje de tempestade. Bom, quando voltamos, chegamos, depois de 11 dias, e eu vi pela primeira vez a Marinha, não podia vir nos buscar, porque não saía do porto, e não tinha ninguém perto ali, não tinha navio, os outros navios estavam todo mundo em situação, né, tentando se salvar, tentando voltar para o porto. E quando nós chegamos na Nova Zelândia de volta, que era uma ilha que nós chegamos, não era da onde nós saímos, e eu vi um barco de pesca, eu comecei a chorar. Eu digo, então existe ainda gente no mundo. Nós estamos imagina que isolamento. Que coisa, existe gente no mundo. E quando a gente estava bem pertinho, o céu lá atrás ficou preto de novo, eu comecei a gritar. Eu que estava no leme, eu digo, chega! Onde já se viu? A gente já sofreu bastante. Aí Vilfredo subiu correndo. Falei, o que foi? Aí eu mostrei para ele, ele falou, vai deitar. Porque eu estava assim no estado... Estressada, brava. Brava com a natureza. Com a natureza, que é a coisa dela, é a natureza, né? É ela, mas né? eu já estava assim no meu limite. E aí eu só me lembro quando eu abri os olhos assim, que eu olhei para a janelinha, que eu vi o verde das montanhas, eu digo, a gente está salva. Mas em nenhum momento, daquele momento que a gente passou, eu pensei que o barco ia afundar, que alguém ia morrer. Em nenhum momento, porque... Jura? Nenhum Que momento. coisa, né? Eu tenho sempre uma fé muito grande. Não importa o nome que queiram dar àquele ser superior. Gente, o meu templo, a minha igreja é um universo. Então, aquela pessoa que realmente, ou aquela entidade que me criou para mim, a todos nós, sempre nos protegeu. Tanto é que eu estou 40 anos no mar. Então, eu posso dizer para você isso de coração. A minha fé é maior do que
os meus medos, os meus temores, as minhas Que dúvidas. lindo isso, Heloísa. A minha fé é muito... Senão eu não saía no barco com muito 3 bonito filhos, escutar 4, isso. né? Muito bonito escutar Eu isso. não ia sair nunca se eu não tivesse fé. Você sabe, eu vou falar outro dia eu vi a Vera Holtz, eu ia falar aquela atriz, eu vi a Vera Holtz dando uma entrevista para o Marcelo Taz, e eu acho que ele pergunta para ela, você tem fé? E ela fala assim para ele, eu não recebi esse presente. A fé é um dom. E A aí, fé é realmente um dom, porque as pessoas falam assim, como é que você ganhou a fé, ou como você se converteu? Não, quem tem fé, tem fé. tem fé. Então, eu não tenho fé. É curioso isso. Então, quando eu escuto a Vera Holtz, e eu falo assim, nossa, eu também não ganhei esse presente. Aí eu escuto você, você não sabe como me emociona, porque eu gostaria de ter fé. E eu não sei se eu consigo desenvolver, não consigo, se isso é um mito da minha própria cabeça, né? Não tenho fé. E aí eu vejo uma pessoa diante de mim, como você, que para mim, eu te olho, né? Falo assim, olha que mulher incrível. E ela, é incrível, você é uma mulher incrível. Eu falo, nossa, ela tem fé. É maravilhoso isso, muito bom. Obrigada. É uma coisa, acho assim, inerente, não acho, não. Eu sei que é inerente de mim. E ao mesmo tempo que eu tenho fé, eu tenho um lado também otimista de que vai dar certo, né? Então, mesmo depois que eu adotei a minha filha Cat, que os médicos diziam, ela tem 6 meses de vida, por que você vai adotar? Ela não vai passar de 6 meses. E ela chegou até quase os 14 anos, então, assim, a minha fé sempre foi forte em saber de que, sabe, ela ia superar tudo isso e juntas nós íamos fazer uma vida muito linda de amor. Mas, assim, isso vai tudo da minha fé. E nem quando ela virou um anjinho, eu perdi a fé. Porque eu sabia que Cat veio por uma razão na minha vida. Algum ensinamento ela veio me dizer, me passar. E, na realidade, essa questão do amor incondicional. O que a gente tem que aceitar. Os filhos, não importa que venham da sua barriga ou venham do seu coração. Então, o Cat veio na minha vida me trazendo essa mensagem. E eu vi o filme recentemente, foi na volta, né, que vocês, não sei se é isso, pelo que eu me lembro, quando quebraram os mastros, você voltou e aí encontrou com a família dela, Isso. tem uma coisa... Isso. Né? E aí, como eu falei, tudo assim... Um grande quebra-cabeça do universo. Tirar... Essa história, conta essa história. Não, conta essa história porque você volta para lá. Sim. Os mastros quebrados. E aí a gente tem que consertar o barco. E aí nós voltamos para Nova Zelândia e conhecemos os pais da Cat. E a primeira coisa que a Giane disse para mim, eu estou grávida. Eu digo, Alice, é uma menininha. Mal sabia eu que eu ia me tornar mãe dessa menininha. Se nós não tivéssemos voltado, se o mastro não tivesse quebrado, eu nunca ia conhecê-la. Porque eles iam mudar, eles se mudaram para uma casa num lugar longe da onde a gente normalmente, né, estava ancorado. Ela foi morar numa casa, né, para ter um neném. Eu não ia encontrar com ela. Então, mas você já conhecia da primeira? Não, isso foi na primeira viagem, né? Então, quando nós voltamos para lá, para Nova Zelândia, que chegamos lá, o marido dela veio e disse: bandeira brasileira, minha mulher é brasileira. É verdade. Aí ele veio e trouxe ela. E aí foi que ela falou para mim, que legal, outra brasileira, e eu estou esperando o neném. Então, foi assim uma maneira que o universo fez para me mostrar e me trazer de volta e dizer assim, aí está a sua filha. E como que foi essa história da adoção? Olha, nós conhecemos o casal e eu passei 6 meses até o barco ficar pronto, arrumar tudo. Junto com a Giane, ajudei a arrumar o quartinho da Cat, nós saímos para comprar as coisas, né? E ela falava toda animada. E nós saímos antes de Cat nascer, né? O barco ficou pronto e aí nós saímos antes. E depois,
Nós voltamos, porque o Dave já tinha terminado high school, ia para a universidade, voltamos, né, para Nova Zelândia, e Cat já tinha nascido. E ela nasceu normal, uma criança de 3,2 kg. Sabe a história da Giane, né? Não. Conta. A Giane é de Carauari, do Amazonas. E Robert tinha um sonho de conhecer, olha só o sonho, como permeia a vida da gente. Tinha um sonho de conhecer Amazonas. E ele conseguiu um emprego numa empresa ele é engenheiro petroquímico, e ele conseguiu um emprego no Amazonas, na cidade de Carauari, onde tem uma das maiores reservas de gás do Brasil. É uma reserva muito grande. Então, ele veio lá para trabalhar. E se apaixonou por essa jovem, a Giane. Ele é da Nova Zelândia. Neozelandês. E o sonho dele era conhecer a Amazonas. Ele disse, a primeira coisa que eu senti foi o calor, eu quase morri de calor. E aí ele veio, conheceu, se apaixonou por ela e, afinal, casou. E Giane, eles foram morar em Belém, e Giane foi atropelada. E nesse atropelamento ela recebeu 6 transfusões de sangue. E naquela época, em 89, uma das transfusões, ou 2, não importa, estava contaminada com o vírus do HIV. Eles não sabiam. Então, tiveram a Cat, nasceu de cesárea por conta das placas de platina que ela tinha no quadril, né, do atropelamento. E aí, nasceu assim, eu tenho o livrinho dela que diz, nasceu hoje um healthy, vigorous baby, um bebê vigoroso, né? Então, nasceu parto normal, uma criança normal, 3,2 kg. E eles não tinham a mínima ideia de que eles todos já estavam contaminados com vírus. Não tinha a mínima ideia. E com o tempo, né, eu fiquei na Nova Zelândia mais 6 meses, até a Cat completar 1 ano ali, eu estava com ela. E eu dizia para a Giane, Giane, mas ela é tão miudinha, né? Ela nasceu bem, mas ela tão... Ela disse, porque o meu leite é fraco. E na Nova Zelândia, eles pedem que as mães amamentem. Aí um dia ela veio a bordo, eu sem falar nada, cozinhei uma batata, amassei bem amassadinha, assim, botei um pouquinho de manteiga e dei para ela. Ela já estava com a Cat, ela já estava com 7 meses e dei para ela comer. E ela dormiu direto, assim, quase 4 horas. E o Robert dizia, você matou meu filho, você matou meu filho. Aí eu digo, eu não matei sua filha. Ela estava passando fome. Ela estava com fome, na realidade. E Giane começou a emagrecer. E aí ela queria voltar para casa. Ela disse, eu quero levar o bebê para minha mãe conhecer. E quando ela chegou no Brasil, ela ficou muito mal, muito doente, e foi para o hospital. E aí descobriram, lá em Manaus, que ela era soropositiva. Ah, meu Deus. E aí ele já estava trabalhando numa... na estação lá em Macaé, né, que tem as plataformas de petróleo. Aí chamaram o Robert, fizeram o exame nela, né, da Cat já tinha dado soro positivo, e a família toda soro positivo. A Giane faleceu quando Cat tinha 2 anos. Nós voltamos ao Brasil em 94, conseguimos falar com ela somente pelo rádio. E ela dizia, eu preciso falar com você, eu tenho uma coisa para te falar, mas pelo rádio, que todo mundo escuta, ela não queria falar, né? E a gente não tinha telefone, a gente estava voltando para o Brasil depois de 10 anos, né? Aí nós pedimos um número de telefone e ela disse, depois eu ligo para vocês, e nunca ligou. E foi justamente, ela faleceu... Antes, Cat tinha 2 anos, né? Então, ela faleceu. E aí, quando eu lancei o meu primeiro livro, 10 anos no mar, no Yacht Club de Rio de Janeiro, em 95, aí apareceu o Robert com a Cat no colo. E lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu li que vocês iam fazer E ele estava morando, na ocasião, em São Paulo, para dar assistência à Cat, no hospital em São Paulo. E aí... ele veio, começou a viver no barco com a gente, posso ficar aqui, não sei o quê, até um dia que nós saímos para levar o barco de volta para Santa Catarina. E convidamos, eu fui lá comprar salva-vida para ela, roupinha de inverno e tal, então viemos todos animados. E no meio da viagem, que tínhamos passado assim, um tempo feio e tal, ele sentou com a gente, que quando nós perguntamos, ele disse, Giane faleceu de um câncer. Então, a gente sabe que, né, um câncer jovem, 29 anos ela tinha. Nossa.
E ficamos muito tristes, mas ele disse, não, eu estou criando minha filha, e tudo bem. Até então vocês não sabiam da história Não, do HIV? Não sabíamos. Ah, E aí, entendi. quando chegou no meio da viagem de manhã, eu nunca esqueço, assim, o céu estava amanhecendo, o céu, a tempestade ainda estava assim, um céu cinza, ele sentou com a gente e disse, olha, eu menti quando eu falei que a Jeane morreu de câncer. Ela, na realidade, morreu de AIDS. E eu estou contaminado com vírus e a Cat também. Não haviam sido descobertos remédios. Naquela época, nada. Nada ainda. Né? E ele disse, e eu estou num dilema muito grande, porque eu estou muito mal. Ele estava já com a saúde precária. E eu não queria deixar minha filha. E tentei que alguém da família adotasse, nenhuma das pessoas aceitou. E eu sei como vocês criaram os seus filhos. E eu queria que ela tivesse uma vida como vocês criaram os seus filhos. Ai. E foi ali que eu digo assim, de todos os presentes que o mar me deu, né? Cat tem sido assim, gente, um presentão, né? Como a fé. Um grande presente. E assim ela entrou na nossa vida. Lógico que demorou a adoção, toda a papelada, tudo que nós tivemos que fazer. E eu, ignorante, como todas as pessoas, você vê também, nessa mesma viagem, uma amiga minha, Márcia, que é médica pediatra, tinha acabado de vir de um congresso em Brasília sobre a AIDS pediátrico. Porque Itajaí tinha muitas crianças, né? Ela de Itajaí, ela veio comigo, é muito minha amiga. E aí eu falei, nossa, Márcia, a menina tem... Nossa, eu primeiro chorei, assim, de um monte de ver que essa criança tinha, porque na minha cabeça eu era ignorante, eu não sabia de nada. E ela disse, deixa de ser ignorante, não pega com beijo, não pega com abraço, não pega de beber no mesmo copo. Pelo amor de Deus, deixa de ser ignorante. E aí ela veio me dizendo realmente, né, se pega por sangue, se pega por sexo. Né? Então ela veio me dando todas me ensinando, né? E ela passou, inclusive, a ser assim, a médica da Cat por muitos anos. Mas eu digo assim, para mim foi assim um presente e ao mesmo tempo um desafio de começar, né, aos 47 anos, a ser mãe de uma criança de quase 3 anos, começar tudo de novo. O nosso filho mais novo tinha 18, o Wilhelm, né? Então tinha 18, 20 e o Pierre já também com 28. E aceitaram assim, não, lógico, eles welcome, né? Eles abraçaram essa irmãzinha assim com o maior amor, mas sempre um desafio muito grande. A vida com Cat foi outro aprendizado. Eu digo sempre que o amor ensina a gente, né? Então dá essa força, porque quando você tem, eu não vou dizer coisas que surge assim, é como se dá com a cabeça na parede, né? E de repente você tem que afastar um pouco a parede e dizer, pá, como é que eu vou agir para conseguir, né, chegar lá? Então, com Cat foi tudo isso, falar com os médicos e desafiar os médicos e a minha fé de levar ela numa segunda volta ao mundo, velejar pelo mundo, mesmo com a doença que os médicos diziam, e se acontecer alguma coisa com ela? Eu disse, não vai acontecer nada. E sempre foi assim, e uma vida que ela viveu sempre com muitos desafios na vida dela, tanto o lado da saúde, mas o lado de descobertas, né? De poder navegar, de ver os golfinhos, de subir montanha. Então, para ela também, e para mim, voltar ao tempo e de ver e rever com os olhos da minha criança e de outra criança. Agora, deve ter sido um desafio danado você aprender essa logística de lidar com uma pessoa com HIV, já em terra firme, e depois de levar para o mar. Vocês são muito bons de fazer planos e logísticas e isso e aquilo. Como é que foi? Porque naquela época também era um preconceito danado, né, Cris? Não é que nem é hoje. Que o livro que eu escrevi chama-se Pequenos Segredos. Ainda tive agora no Dia das Mães com a minha cunhada, que me disse como vocês conseguiram guardar segredo tantos anos e nunca contar que Cat era soro positivo. Vocês não contaram para a família? Nós não contamos. Ela sabia? Ela soube quando ela tinha 8 anos. Ela entendeu aos 8 anos o que era? Ela entendeu. Entendeu que era que realmente era uma doença muito grave, porque o pai dela tinha falecido e eu contei para ela.
E, passados uns anos, ela tomava nunca tomou remédio. Essa logística, por exemplo, desde o início. Primeiro que nós não contamos para ninguém. Mas ela é tão magrinha, pequenininha, não sei o que e tal, nós adotamos. Tinha gente que ria assim, mas o pai dela estava aqui outro dia, até ele assinou a documentação, mas ele estava aqui outro dia. Eu digo, pois é, ele foi embora. Vocês não adotaram, vocês não vão começar tudo de novo. E aí a logística, nem minha mãe sabia. Meu pai, era um clubinho bem fechado. Meu pai, meu irmão, lógico, meus filhos, minha sobrinha que é médica, mas era um pessoal assim, bem fechado. E a logística foi de que ela sempre fosse tratada como uma criança, como todas as outras, né? Independente de que ela tinha. Ela nunca esteve doente. Ela sempre tinha que tomar vitamina. Nunca tomou remédio. Aquele monte de vitamina, aquele monte... Por que ela toma tanta vitamina? Não, porque ela é pequenininha, ela está em crescimento, ela precisa mais vitamina do que as outras crianças. Então, ela sempre tomou vitamina. Isso é uma das coisas assim que eu me orgulho muito de que Cat não tomava remédio, Cat não era doente. Então, não dava essa coisa de ter peninha, né? E ela mesmo, a autoestima dela era bem elevada, porque ela dizia, né? Eu tenho que tomar bastante vitamina, né, mãe, para ficar forte. Eu digo, para você não ficar doente. Então, ela sempre viveu. E lógico, com os remédios, tudo que tinha, eu tive que várias vezes sair do barco e ir para fazer os exames dela. Cada mês ela tomava uma sandoglobulina, que é uma globulina liofilizada, enchi debaixo do barco, assim, debaixo da minha cama, essa globulina liofilizada com a data até a Austrália para ela tomar. Então, assim, eu preparei toda essa... E cada mês ela fazia um exame, eu procurava um médico numa cidade, por exemplo, em Samoa, quando procurei um médico das Nações Unidas. E ele soube que eu falei, olha, eu preciso dar esse remédio para ela, né? E ele ficou indignado, se me trazer uma criança. Aí eu fiquei bem brava, eu briguei com ele. Eu disse, olha, você como médico, você tem que saber aceitar. Claro. Né? E vi o outro lado também do HIV em certos países que não admitem, pela religião deles, que existam pessoas ou que estejam envolvidas com drogas, ou HIV, ou prostituição, ou com gays, ou prostituição. Não existe. O nosso país é perfeito. Né? Então, eu procurava um médico que eu encontrei na Indonésia. Disse, como você me encontrou? Eu fiz uma amizade com um médico de Medicina Sem Fronteiras, né? Um australiano. Então, ele me dizia, olha, nesse país você procura fulano. Então, assim, eu sempre procurei. Foi um outro lado da Heloísa Schirmer que ninguém sabe, né? De brigar, assim, nos hospitais, numa clínica que disse, não, nós não aceitamos pessoas desse tipo aqui no nosso país. Ai, meu Deus. Isso é ter muita força na peruca, né? Isso é força na peruca demais, porque, olha, tem países em que hoje ainda proibido o tratamento antirretroviral. Nossa. Porque associado com... tem um caso de um rapaz que foi preso no Catar por homossexualidade, um mexicano, que lá é 20 anos de cadeia, né? Prisão. Ele foi preso por homossexualidade e ele fazia o tratamento HIV. No fim, teve que intervir até Nações Unidas, porque foi interrompido o tratamento. Hoje, eles não tratam HIV de ninguém, nem de uma criança, porque não pode ter HIV no país. Exatamente. Eu passei por países assim. E em que época? Em que época foi isso? Porque 90. Nós estamos falando de hoje. 97, 98. Imagina o que era. O que era? O que não ouviu? Exatamente. Então, assim, diz assim, não, nós aqui não queremos, não podemos fazer. Agora, recebi, por outro lado, médicos maravilhosos na Polinésia Francesa, que trataram ela, médicos nas Filipinas, né, que sempre ela tinha que tomar essa sandoglobulina num local que fosse, assim, bem estéril, que não tivesse doença, meningite, nada, né? Então, nenhum caso de doença... Ela tinha o sistema imunológico mais fraco, ela não podia ficar doente, resfriadista, com pneumonia. Exatamente. E aí, olha, ela 3 anos andou pelo mundo todo, graças a Deus, assim, sempre... saudável. E nessa segunda volta ao mundo, só foram você
O Vilfredo e ela? Não, eu, Vilfredo, o David, que foi quem fez o filme, estava fazendo as filmagens, tinha um assistente e tinha um marinheiro que trabalhava conosco, que era o mergulhador, o Jaime, que ela chamava de Jaimito, que era ótimo. Então, e ela aprendeu, ela falava inglês, português, e ela aprendeu espanhol nesses 3 anos com Jaimita. Jaimito, meu querido, ela dizia. E ele era muito querido mesmo. E então, sabe, então assim, sempre com cuidado. E aos pouquinhos a gente foi instruindo também, Cat, você tem que cuidar com seu sangue, se cai, se machucar, você não pode se machucar, você tem que chamar imediatamente alguém, botar um pano, não deixar ninguém tocar. E sempre se falou, todo mundo fala hoje em hepatite, não sei o que e tal, e ela ficava preocupada, eu tenho hepatite? Eu digo, não, você não tem hepatite, você tem uma condição de saúde, mas nunca disse o que era. Até que, quando mais velho, ela teve uma... nós velejamos da ilha de Fernando de Noronha para Recife e ela veio com dor no pescoço. Ela não podia tomar vacinas de vírus vivos. Então, veio da Sabin, ela tinha que tomar sal, que ela não tomou de cachumba, né? Que chama. E ela desenvolveu cachumba. E eu voei lá de Recife direto para São Paulo. E ali no Emílio Ribas com um médico, falou, não, é isso mesmo, fez os exames. E ela ficou braba comigo. Ai, porque eu tomo tanta vitamina e aí fiquei agora doente, porque não sei o quê, e não posso ir para o colégio quando tem, por exemplo, catapora. Tinha catapora no colégio, eu não podia deixar ela ir para a escola. Então, por que eu não posso? Aí eu sentei com ela e contei para ela, né? Aí eu falei para ela, lembra que eu te falei? Sempre contei que a mãe dela tinha morrido atropelada. Por que morreu a minha mãe? Eu digo, sua mãe morreu atropelada. Que na realidade, foi, né? E aí eu falei, foi a partir daí desse atropelamento que a sua mãe desenvolveu a doença, quando fez uma transfusão e que ela começou... Aí ela parou tudo. A primeira coisa que ela falou, porque se falava muito em AIDS na época, muito, né? E ela virou para mim e disse assim, que vergonha. Eu digo, como assim que vergonha? Porque ela ia no hospital para buscar os remédios ou fazer o tratamento para receber, né, a sandoglobulina, ela ouvia falar muito. E, na época, em Florianópolis, as crianças que faziam tratamento de quimioterapia eram na mesma sala que as crianças que faziam a sandoglobulina. Então, tinha uma mistura ali. Uma mistura, né? E aí eu falei para ela, não tem que ter vergonha, a sua mãe não sabia, você nasceu assim, né? E com o tempo, ela foi pesquisando, foi crescendo, e uma vez eu levei ela na sala, nunca me esqueço, lá no hospital infantil, porque meninas de 13, 14, 15 anos também eram crianças e iam para a sala na mesma sala que ela. E aí tinha uma menininha do lado dela, 13 anos, nunca me esqueço, maior, mais alta, com uma barriga assim grande, grávida. Na sala já era separado aí. Aí ela olhou para a menina e falou, você tem HIV, né? Aí a menina olhou para ela, ela era pequenininha, ela olhou e disse assim, você não entende disso, você não sabe nada disso. Ela disse, não, eu entendo porque eu nasci assim. Agora, você é muito burra, né? Você pegou com sexo, né? Você é muito burra, você podia evitar. Ah, mas hoje tem remédio. Ela disse, você não tem ideia do que é o remédio. Os efeitos do remédio, você não tem ideia. Ela falou para a menina. Aí eu falei, Cat, seja gentil. Burra, burra, burra. Eu saí com ela e levei ela de lá. Porque ela se revoltava que essas jovens... podiam ter uma escolha e não sabiam escolher, né? Não sabiam escolher. Para ela... Porque ela não foi pôde escolher. Exatamente. Ela não teve escolha. Sabe? Então, isso aí é uma coisa assim, sempre que tive que lidar com Cat, né? Então... aos pouquinhos, para ela entender que não pode ficar braba com uma escolha de uma outra. Mas ela ficava braba. Ela dizia para mim, né, mami, como que pode? Eu digo... É como se ela tivesse tido uma má sorte, né? E a outra que poderia não se infectar, né? Puxa... E também ela sentia, às vezes, ela era muito inteligente, ela dizia assim, minha mãe deve ter sofrido muito. Aí eu falei, por quê? Saber que... ela ia morrer e me deixar. Essa história de amor. E eu tive uma grande declaração de amor dela. Vocês se lembram do caso do Pedrinho? Lembro.
sabe? Qual o caso? Do menino Pedrinho que sumiu esse menino Pedrinho, o Brasil inteiro procurando o menino Pedrinho anos. Quando o menino Pedrinho tinha 16 anos, acharam a mulher que tinha roubado ele, a tal da Vilma, que é um demônio, essa mulher tem muito problema judicial. Roubou ele do hospital. Roubou ele do hospital, ele descobriu com 16 anos. Que ele era o menino Pedrinho, porque ele também cresceu vendo o menino Pedrinho na televisão. Ele era o menino Pedrinho. Eu até você falou isso, hoje eu tenho a curiosidade de saber qual advogado, bem sucedido, os pais, conheceu os pais, soube da história toda, uma família muito bem estruturada, advogado muito bem sucedido. O Pedrinho. O Pedrinho. Olha só. Até outro de um caso de corrupção que eu não me lembro qual, eu olhei o nome e falei, não é possível que, além de tudo no Brasil, o advogado é o menino Pedrinho. Eu fui atrás e era o menino Pedrinho. Lindo. E se falava muito no menino Pedrinho. Um dia ela sentou comigo, me abraçou muito e disse assim, ainda bem que minha mamãe e meu papai morreram. Aí eu morri. Eu falei, ai, Cat, não fala uma coisa dessa. Você já imaginou se eles viessem aqui e me quisessem de volta, me desadotar de você? Olha, porque é muito pequenininha. Olha que declaração de amor, né? Na maneira delas. Claro. Infantil, mas simples. A história do menino Pedrinho chamou muita atenção, todo mundo, né? Nossa, esse menino foi roubado dos pais e não sei o quê. E ela disse, se viesse me desadotar. Eu achei tão bonitinho a maneira, mas foi uma declaração, para mim foi uma declaração, mais do que ela me dizer eu te amo, sabe? Foi ela dizer isso para mim. Que lindo. E você, a sua vida é uma coisa, assim, eu fico impressionada porque primeiro a história do barco. E depois a história de ter de lidar com esse desafio dessa filha. Me parece que você, em termos de convivência familiar, podia dar aula para todo mundo, né? Porque, gente, equacionar... Abre uma escola. Como ter uma convivência, né? Nossa, vamos fazer a promo disso aí. Eu mesma já tenho um livro de cliente aqui para você, começando eu. Mas é que cada um é um ser diferente, é uma história diferente. Você vai agregando as experiências na sua vida. E como você reage a elas é que faz essa experiência valer a pena. Então, cada um de nós é diferente. Isso é muito interessante que você está falando, porque eu até no meu livro, acho que no final tento falar isso, enfim, do meu jeito, porque a vida ela é difícil para todo mundo, né? Ninguém passa por essa vida, né, do começo ao fim, né, um passeio no parque. Não tem passeio no parque para ninguém. A questão é como que você reage ao que lhe acontece, né? Isso que nos diferencia uns aos outros, né? Você pode se vitimizar, a gente falou sobre isso, você pode encarar aquilo e falar, bom, que opções eu tenho, que alternativas eu tenho, o que foi que você fez, né? Como é que eu resolvo essa situação? Você pode sair correndo, falar, não quero saber, não quero essa menina, imagina, não, Robert, né? Vai lá na família, da família da sua esposa e tal, não, né? Quer dizer, como você reage ao que lhe vem é que te distingue, né? E é uma questão simplesmente de amor. É você ter amor ao próximo. É muito fácil de falar. Mas é genuinamente você ter amor ao próximo, né? As pessoas que você estão na sua vida. E aos seus próprios filhos, né? Os filhos que nasceram da barriga, você tem uma mão. Todos os dedos são diferentes. Eu tive 3 filhos, todos eles são diferentes. Então, aprender a conhecer os seus filhos, eu digo sempre para as mães, amem os seus filhos. Eles não vieram te pedindo a melhor escola, o melhor dentista, nada. Eles querem amor. E é o que hoje eu vejo nos meus filhos, esse retorno de amor muito grande. Porque é a única coisa que eu pude dar para eles. Esse amor e a coragem de levá-los a conhecer o mundo, quebrar todas as barreiras de uma sala de aula e de subir uma montanha para ver
a lava lá em cima, aprender sobre montanhas, levar para Galápagos para estudar a teoria de Darwin. Então, cada experiência da vida deles foi uma experiência prática, né, na vida. Um aprendizado, né? Então, como foi a história do homeschooling? Acho que você comentou rapidamente comigo quando a gente se conheceu. Você recebia os livros, depois nós começamos com uma escola em Florianópolis, a Dinâmica, fomos para lá e eles explicaram. Não sou boa em matemática, física, química, nenhuma dessas matérias. Wilfredo foi lá aprender, porque o Pierre já estava no 2º grau, né? E os pequenos, eu aprendi a nova pedagogia, matemática, todo como dar a aula, aquelas coisas, diferente do que... Todos já estavam alfabetizados. O Wilhelm estava no 2º ano, não é mais de 2º ano, né? Mas o David no 4º. Então, deram o material todinho e criaram um currículo para, assim, dentro do currículo brasileiro. Aí nós saímos com o currículo brasileiro até nós chegarmos no Caribe. E aí teve uma greve de correio no Brasil. Aí você tinha que mandar todos aqueles trabalhos, os deveres dele. Aí, para a escola mandar de volta, a gente já não estava mais naquela ilha, a gente já estava na outra ilha. E aí eu vendo as crianças de barco, todas as crianças de barcos ingleses, com exceção dos franceses, davam homeschooling por uma escola americana chamava Calvert School na época. E era fabuloso, é uma escola já mais de 100 anos, desde a peste negra nos Estados Unidos, tem experiência, e era a escola oficial de todos os pregadores, pastores e das crianças do circo, do Wrangling Balls, né? As crianças das Olimpíadas, que não podem frequentar aula, estudavam por esse método. Bom, escrevemos crianças, eles fizeram um teste, voltaram um ano, porque o inglês deles, estava estudando português, o inglês deles não era tão bom escrito, e em 6 meses, eles voltaram ao nível anterior. E daí para frente foi Calvert School. Eles mandavam uma caixa, eu te expliquei, né? Uma caixa todo início do ano escolar. Você podia começar qualquer dia, mas você tinha 365 dias para terminar. Então, você podia começar dia 1º de maio, terminar 1º. Você podia começar 10 de abril, terminar 10 de abril. Você tinha um ano de... E eram lições, a cada mês, 20 lições. Eles tinham que escrever 20 redações por mês. Eles tinham que fazer uma média de 10 trabalhos por mês, sendo ciências. Então, como eles tinham a escola oficial dos esquimós, né? Crianças que vêm de trenó buscar os seus... Tinha tudo. Gente, tinha tudo. Lápis, caneta, papel para dobrar. Tudo na caixa. Papel colorido para cortar, tesourinha. Tinha tudo. Chegava a ser uma festa de aniversário, assim, com chegou a caixa. Todo o material. Pedacinhos de lã para fazer, se precisasse fazer trabalhos. E eles tinham um livro que era muito bom. Então, você vai ensinar frações. Então, começa fazendo bolo. Pizza. Claro. 3/4 de farinha de trigo, meio litro de não sei o quê. Então, vai primeiro, corta meio, né? 1/4, vamos comer 1/8 e tal. Então, daquilo do prático passa para o papel. Então, assim, por exemplo, os números, o Wilhelm era pequenininho, vamos jogar bingo. Né? 34, 67. Então, o jogo de bingo valendo, né? E uma curiosidade, porque nas escolas tradicionais as crianças vão para a escola. Eu ia para a escola, sei lá que horário eu entrava, 7h30 da manhã, 12h30 eu saía, estudava. Você tinha essa disciplina com eles no barco? Hora de estudar? Tinha. Esse foi estabelecido até porque quando a gente chegou também no Caribe, todas as mães, francesas, inglesas, tinha uma escandinava, todos eles avisavam por rádio, das 8 até as 11, as crianças estão todas na escola. Então, nenhuma criança saía de um barco para brincar com a outra. Porque senão a outra criança que estava brincando falava, puxa, mamãe... E os franceses são duríssimos na escola. Os franceses são muito maiores, eles estudam até meio-dia. A escola francesa é muito mais rigorosa do que as outras escolas. Então, eles tinham essa liberdade também. Depois, ninguém segurava. Então, eles juntavam, eu digo assim, a gangue dessas... Que hoje até eles encontram amigos no mundo inteiro. Claro, claro. O Warren, o meu filho, que não voltou, a mãe não deixou mais ele velejar com a gente, ele veio para o Brasil, passou 6 meses conosco. Então, ele foi até conhecer Amazonas. Então, assim, a amizade
a coisa que todo mundo fala, a sociabilidade. Gente, era o contrário. Eu não precisava nem segurar as crianças, porque eles saíam, Pierre já com 14, com 15, 16, 17, no Caribe. Eu só dizia, cuidado, sempre mandava preocupada sempre com a questão de droga, sexo, tudo isso a gente tem que falar com os nossos filhos, bem abertamente, né? Mas eles saíam e aí iam se divertir, e aí era uma sociabilidade muito maior do que se eu morasse numa cidade, hora de voltar, hora de trânsito, não sei o quê. Ia para aquelas ilhas que não tinham nem carro. Aí saía aquela galera toda, vou jogar vôlei, vinham para o barco e tocava o violão. Então era uma vida muito rica. Literalmente nas tribos deles, né? Então, uma tribo, por exemplo, na Venezuela, na época, eles iam pescar com os meninos, sabe? Saíam todos para pescar. Então, assim, chegavam na Polinésia Francesa, iam todos jogar vôlei, todo mundo ia brincar, mergulhar. Então, eu não tinha essa preocupação. Todo mundo fala, você teve adolescentes a bordo. Eles cresceram a bordo. Mas, para mim, eles sempre eram tripulantes, mas eles não tiveram uma influência externa, né? Então, por exemplo, quando voltaram ao Brasil, alguém perguntou pro meu filho, o Wilhelm, se você não tem roupa de marca. Ele veio para mim, o que é roupa de marca? Porque não tinha ideia. Eu costurava os shorts dele. Eu tinha máquina de costura, eu fazia o short. No barco? No barco? Gente, pera, amor. Não, eu vou desistir. Vamos acabar. Foi um prazer. Foi um prazer, tchau. Que isso? Adoro costurar. Desde pequeno eu costurava. Eu ia perguntar como é que ela fazia para cozinhar e a fulana veio que tem máquina de costura. Assim, para mim, cozinhar no barco, mais o homeschooling. Eu tava pensando, como é que é? A fulana tem um... não. Agora, você tem que ver que éramos todos tripulantes. Eu não lavava louça, não limpava, porque eu cozinho, eu não lavo. Então, eles ajudavam em tudo. Né? Cada um limpava o seu quarto. Às vezes era muito engraçado, que eles assim, revista, vamos passar a revista. Aí você entrava no quarto tudo arrumadinho, mas não abre a porta do armário. Então, eles aprenderam a se autocuidar, tudo que precisasse de cuidado. Uma das coisas que eu digo sempre para as pessoas, eles sempre prezaram muito a nossa privacidade. Então, a gente dormia na cabine, na parte de trás. Dificilmente eu escutava meus filhos chegando, passando por cima do barco. Eles vinham assim, que nem eu digo assim, ladrões, porque eles vinham para não fazer barulho, porque respeitavam a hora que a gente estava descansando, dormindo. E sempre é muito engraçado. Barco, nenhuma porta tem tranca. Nem de armário, nem de gaveta, nem de nada. E ontem ainda falei isso, estava falando com o meu neto, ninguém brigou. Uma das perguntas que mais me perguntam. Depois que o Pierre saiu, né? Pierre saiu com 18 anos, foi no Caribe, foi para os Estados Unidos e ficaram só os dois. Eu digo, nunca vi meus filhos... Não é que assim, é um mito, não. Eles não brigavam. Podiam discutir. Não, porque você pegou a minha caneta ou minha canetinha... Mas brigar, eles não brigavam, né? Então, é uma coisa que eu sempre pergunto para eles. E eles assim, mami, nós nunca vimos você e o meu pai brigando. Então, nunca entrou na cabeça deles. É outra criação, né? É outra história. Todo mundo devia fazer, quem tiver, faça isso com a sua família. Pegue um barco... Né? E passe 10 anos, faça como a Heloísa e o Wilfredo. Mas é que você tem que também respeitar. Eles se respeitavam porque a gente também respeitava. Vocês ensinaram, né? Tem que respeitar os seus filhos, né? Então, assim, saber a hora que você pode intervir, a hora que você pode falar também com ele. Mas nada que hoje em dia, nenhum deles, por exemplo, criado, Wilhelm, que viveu 10 anos no barco, eu digo assim, e é uma pessoa, é o mais zen, é o mais tranquilo. Hoje é o nosso capitão do barco. Né? Eu tenho 3 filhos, né? O Pierre, o David e o Wilhelm. Então, sendo que os 2 últimos são meus patrões. Como é que é isso? Conta. O David é nosso sócio na Sherman e quem é meu patrão. Ele que
faz todas as decisões, né, como CEO da empresa, então eu tenho que responder para ele a todas as coisas que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer, e ele me diz, não, então você vai fazer um livro, vamos lá, vamos trabalhar, vamos olhar, então ele é meu patrão. E no barco eu respondo para o Wilhelm, que é o capitão, do barco. E ele diz, não, você não vai, eu queria nadar até a praia, não, você não vai nadar até a praia, porque tem muita correnteza, e eu respeito a palavra Muito dele. Bem, é. Então, eu Tem sou que respeitar o capitão. uma mulher que eu tenho 2 filhos que são meus patrões. E que é muito legal isso. É muito legal. Agora, você estava me contando um pouquinho antes da gente entrar aqui sobre você navegando no Rio Amazonas? Isso. Conta um pouquinho pra gente antes da gente terminar. Ela fez uma viagem e ela conta que escutou as árvores falando. Quando nós saímos para essa última expedição, essa é a minha 4ª volta ao mundo, né? Saímos de... Peraí, volta. Como essa é a sua 4ª volta ao mundo? Sim. Gente. Peraí, vamos... Quando foi que você saiu para fazer a 4ª volta ao mundo? Nós saímos em agosto de 2021. Tá? Nós saímos de Santa Catarina, essa Voice of the Ocean, Voz dos Oceanos, que é uma missão completamente diferente de tudo que nós fizemos, porque depois de 40 anos navegando, a gente viu o estado que estão, né, os mares. E a poluição plástica, nós passamos essa última etapa agora, 2 anos e 3 meses, em 10 países e 100 lugares, parando em rios, praias, mangues, para documentar, fazer um levantamento. Temos uma oceanógrafa a bordo que fazia o trabalho de contagem de plástico, essas coisas todas, eu não sou cientista, e ela que fazia. E todos os lugares nós encontramos plásticos e microplásticos. Então, assim, nós criamos essa expedição, essa iniciativa, porque nós queremos deixar um legado para as futuras gerações e para alertar as pessoas do que está acontecendo. Além disso, nos mares, mudanças climáticas nos mares, né, e no mundo todo. Bom, de qualquer maneira, nós saímos de Santa Catarina, subimos a costa do Brasil e quando já estávamos em Fernando Noronha, saiu um novo vírus, que era o Omicron, né? Então, a gente tinha um planejamento e mudamos o planejamento de não sair direto para o exterior e já tínhamos um planejamento para ficar no Rio Amazonas. Então, fomos para o Rio Amazonas e pedir permissão a Iemanjá para entrar nas águas de Ara. Sair daquelas águas azuis lindas do Nordeste para entrar nas águas marrons e vimos um boto cor-de-rosa, vários, né? A coisa mais linda. E começamos a subir, né? Era a época de descida do rio, então era cheia e a gente podia passar com o barco bem pertinho das árvores. E eu dizia assim que o meu filho é bem ousado como capitão, então ele passava assim rentinha. E eu fiquei horas, nós demoramos 30 dias, e eu fiquei horas durante esse tempo sentada no deck, mesmerizada é a palavra, com a floresta amazônica, com aquele verde, a abundância de tons de verde, e escutando as árvores falando comigo. E eu escutava quando elas me perguntavam, eu sozinha lá na frente, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? E, na realidade, elas estavam pedindo socorro. Olha o que eles querem. Nós já estamos aqui há milhões de anos. O que você vem fazer aqui? Eu, uma intrusa naquele meio deles. E eu fiquei muito, muito impressionada de ver, né? Assim, eu tenho esse sentimento de que a floresta sempre vai estar no meu coração porque ela falava comigo. Então, um dia, eu olhando para o outro lado, na margem, vi umas coisas brilhando preta, eram os búfalos. Vimos os golfinhos cor-de-rosa. E uma das coisas que mais me impressionou, assim, gente, são 40 anos, né, de pôr do sol. Um dos pôres do sol, um pôr do sol mais lindo que eu vi foi ali no Rio Amazonas. Mas assim, fenomenal. Não sei se pela mistura, correntes, umidade, né? Mas lindo, muito lindo. Mas o impacto da floresta foi muito grande quando passamos pelos vazios. Olha isso. E aí eu me dei conta do que nós estamos fazendo.
sabe? A tristeza do que nós estamos fazendo. E paramos nas populações ribeirinhas para conhecer sobre o açaí, de como vivem aquelas comunidades isoladas, né? É um outro Brasil. É um outro mundo, é uma outra realidade, né? Os ônibus escolares de lancha que vêm, né, para buscar as crianças, é um outro mundo. Nós conhecemos, o pessoal sai para o mundo inteiro, conhece a Europa, conhece tudo. Mas ninguém vai para o Amazonas, né? Pessoas não conhecem. Eu fui 2 vezes e também você começou a falar aqui, eu me afastei até e fiquei te ouvindo e me emocionou porque eu tenho uma dificuldade de crença, né, fé, e eu acho que o divino, ele está na natureza. A natureza é o divino, é isso que a gente não sabe o que é, né? Esse sentido que eu pelo menos, falando por mim, que eu busco, porque eu tô aqui, não importa porque eu tô aqui, né? Não interessa para ninguém, porque quem sou eu? Um pedacinho do cosmo ridícula, né? Aí você chega num lugar desse, você olha e você fala... Como assim? O que é isso? Aquela floresta, ela é tão poderosa. E aquelas samaúmas que alcançam 70 metros. É incrível, é incrível. São incríveis. E funciona, né? Tá deixando de funcionar por causa da nossa ação. Quando eu fui, já tinha passado a cheia, então o rio tinha baixado. Você olha assim, metros, você olha assim, tá lá a marca do rio na árvore. Isso foi lá em cima, quando o rio subiu. E aí já baixou, e aí tudo funciona. Tudo funciona. E a gente vai lá e está quebrando isso e está estragando tudo, né? Você está escrevendo um livro? Eu estou escrevendo um livro sobre essa expedição, essa parte, a primeira parte dessa expedição. E tudo, essa última viagem com outra missão, com outra visão, tem me mostrado muito mais o quanto já mudou. Quanto as águas invadindo, não só no nosso litoral brasileiro, na parte do norte, né, em muitos lugares que a água já não baixa mais, e nas ilhas do Pacífico, elas são muito vulneráveis, são muito frágeis, né? E, por exemplo, quando passamos por Jacarta agora dessa vez, né, na nossa segunda vez, e que Jacarta está se mudando. Então, está se afundando. É uma cidade de 11 milhões de pessoas que já está começando a se mudar para 1.300 quilômetros. Eles comparam muito com o Brasil. Vocês mudaram a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Brasília. Mas eles estão mudando porque ela afunda 7,5 centímetros por ano. Nossa. E tem áreas que já estão alagadas, totalmente alagadas. Então, gente, essa nova expedição tem sido, eu digo assim, o meu doutorado em... natureza, em vivência, em relacionamento humano também. Na primeira expedição, eu era a única mulher. Na segunda expedição, eu tive Cat. Na terceira expedição, eu já tinha a Érica, a esposa do Wilhelm, né? Que é uma pessoa maravilhosa. E nessa última expedição, nós já éramos 4 mulheres e 2 homens. Mudou a proporção. Que legal. Olha só, quanta vivência, quanta experiência eu estou ganhando. Então, eu costumo brincar, né, que, mais uma vez, a pessoa lá em cima diz, eu vou te deixar viver para você aprender o que você tem que aprender nessa vida, mas eu quero que você faça com que as pessoas escutem as suas histórias. Eu não sou uma escritora, eu sou uma contadora de histórias. Uma contadora de história. Bom, agora que a gente termina sempre com uma dica final. Na pandemia, teve família que colapsou porque tem que ficar todo mundo junto. Qual é a sua dica para manter? Porque a gente junto, organizar uma empresa, organizar um escritório, você dá uma cabeçada ali, outra aqui, mas um manda, outro obedece, acabou-se. Como que foi a sua organização para uma família que está... Eu não consigo imaginar. Num barco. Num tá barco. Dentro de casa. Você não tem nenhuma válvula com máquina escape, não pode com sair. máquina de costura. Foi uma coisa natural. Dá uma dica para quem está vendo a gente, tem dificuldade de convivência até no dia a dia normal. Olha, para mim sempre foi, primeira coisa que você tem que ter é amor. Não é o amor do sexo, não. O amor
essa condição de eu poder escutar você, ter paciência com o próximo. Além do amor, essa questão da paciência. Tanto que eu digo que amor, paciência, paciência, paciência e bom humor. Se você não tiver bom humor, você não sobrevive. A gente costuma dizer que nós somos muito brincalhões. Eu tinha me esquecido, recentemente nos reunimos, agora que fizemos 40 anos, no dia 14 de abril, reunimos os 3 filhos aqui em São Paulo e não sei o quê. Intenso, intenso, assim, durante 4 dias. Eu disse, Jesus, eu tinha esquecido como é. Mas que realmente você tem que ter. Mais do que tudo. Você fala em amor, as pessoas fazem... mistificam muito a questão do amor, mas o amor é tão simples. Qualificar o amor. O que é, né? Paciência. A paciência, a empatia. Por exemplo, você saber que nem todo mundo vai levantar de bom humor. Tem aquele que enjoou, aquele que não está com vontade de levantar, né? Então, você tem que respeitar, você tem que conversar, abrir um canal de comunicação também. Isso sempre foi muito aberto para os meus filhos. Eles podiam chegar e perguntar as perguntas mais cabeludas, mais escalabrosas, mas eu tinha que responder. Se eu sei ou não sei, eu vou pesquisar e vamos juntos ver, né? Mas tem que ter essa empatia. Eu mesmo passei agora a pandemia junto com meu neto, ele estava com 12 anos, e passei levando ele através de um livro de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias, toda uma vivência, né? Vamos ler hoje 3 páginas. Olha que legal, o Júlio Verne foi para tal cidade. Vamos ver, hoje é tão fácil. Vamos ver qual é a cidade que eles foram, quais os lugares, os países, a distância, a matemática, quanto tempo ele levou. Então, fiz todo um trabalho de uma vivência com ele, né? Então, vamos fazer trabalho de origami. Como é que é? Bota lá. Hoje é tão fácil. Você bota lá, vamos sentar. Gente, 12, 13 anos, não é fácil. Um adolescente que está acostumado no joguinho, você tirar também da tela para fazer um trabalho, né? Mas funcionou. Então, você tem que ter essa, paciência. Hoje é um grande dom que você tem, um grande trunfo que você tem na manga, escondidinho, é ter essa paciência. Não sou perfeita, sou humana, como todo mundo, tenho os meus erros, tem horas do meu desespero que eu pego a mão na cabeça e digo, ai meu Deus do céu, mas eu tenho que aprender comigo mesmo que eu tenho que ter, conhecer e deixar esse meu lado, como eu falei para você, o meu lado de criança, esse meu lado de olhar o mundo lá fora, olhar a natureza, de eu subir anteontem para o 14º andar do prédio do escritório para olhar a lua cheia. Tava lindo. Sabe? E tirar foto, e de repente eu descobri que tem tanto helicóptero. Mas sabe, essa novo olhar, essa curiosidade da vida, não perder nunca. Eu vou fazer, daqui a um mês, exatamente, 78 anos. Uau! Não. Que água você toma? Eu quero saber. Vamos pegar o barco. Que é o barco. É o barco. Água É o barco. do Eu mar. vou pegar o barco. Vá. Fulana tem máquina de costura no barco. E agora 78 anos com essa 78 anos. Isso tendo ficado velejando. No sol. No sol. Mas realmente, que eu disse para vocês, assim, essa curiosidade de viver, essa vontade de viver. Cheguei em São Paulo, o barco está na Nova Zelândia, eu não posso voltar para o barco porque ele está terminando os reparos, ainda não está pronto para voltar, e eu estou aqui trabalhando, fazendo outros projetos, né? Você sabe que nós saímos com uma expedição científica de Itajaí, só de mulheres, 4 mulheres, vou encontrá-las no Rio semana que vem. Então, assim, outros projetos que nós estamos fazendo. Mas tudo isso, além disso, de manter a forma física, eu estou correndo maratona de 5 quilômetros. Não. Vamos parar. Não, tchau. Foi um prazer. Agora ela está correndo também? Não Não dá. Não, para. Desculpa, Heloísa.
tem que Força na escolher uma peruca. coisa. Não dá pra ser boa em tudo. Mas não é que eu seja boa em É tudo. sim. Mas é que assim, por exemplo, eu não gosto de estar numa sala trancada, todo mundo suando dentro do mesmo espaço. Então eu resolvi que correr na rua, ainda mais agora que tá fazendo tanto tempo bom, calor, eu acordo 5h30 da manhã, boto meu tênisinho, ó, tô lá correndo na rua. Tem um Eu preparador. senti isso como uma afronta pessoal. Eu também. Eu senti isso como... É uma Você acorda nada. às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã, porque ainda tá fresquinho, né? Lógico que eu tomo um banho de repelente, que eu morro de medo. De dengue. De dengue, e saio para correr lá em cima no parque, ou vou no Parque do Povo, ou vou lá em cima, né? Tem um parque maravilhoso, né? Aqui em São Paulo, então tá cheio sempre de gente correndo. Mas é uma maneira que eu encontrei de poder estar em movimento e, ao mesmo tempo, cuidar de mim mesmo. Ótimo. Né? Lindo. Faço os pilates também, então, meditação. E, lógico, cuido da minha saúde, né? Gente, eu quero chegar a viver mais tempo, né? Olha, para aproveitar o mundo. Eu sei que a gente está acabando, mas eu estou aqui escutando a Heloísa. Eu escutei durante um período um podcast com uma atriz americana chamada Christine Dreyfus. Não sei, Dreyfus é o sobrenome, não é Christine. Mas enfim, vou lembrar já. E o nome do podcast dela é Wiser Than Me. E ela entrevista, ela está com 62 anos, a minha idade. E a primeira entrevista dela foi a Jane Fonda, que acho que está com 81, 82. Isso. Depois ela entrevista as mulheres mais velhas que ela, mas não mais velhas, wiser than me, né? E eu escutei aqueles podcasts, fiz uma maratona no carro, escutando, eu falava assim, puxa vida, eu queria tanto fazer um podcast como esse, como falaria em português, mais sábia do que eu. Aí eu ficava pensando em que mulheres eu iria chamar, né? Mais velhas, não necessariamente mais velhas né, cronologicamente, mas mais sábias, né? E eu tô aqui te olhando, eu falo assim, você seria a minha candidata à primeira entrevistada Wiser Than Me. Ai, linda, obrigada. Nossa, gente, foi maravilhoso. Heloísa, agradeço demais você ter vindo aqui. É muita força na peruca essa mulher. Força na peruca? Eu tô humilhada. A gente tá... Enfim, Bom, eu acho que tá todo mundo com o mesmo sentimento da gente, mas essas histórias que ela conta aqui, ela conta de um jeito, com um brilho, que eu tenho certeza que alguma coisa vai te tocar aí. De alguma coisa que você tentou resolver na sua vida e não conseguiu, né? Opa. De alguma coisa que você ficou emperrado, eu tenho certeza de que ela vai te tocar e eu tenho certeza de que você vai querer compartilhar esse Força na Peruca com muita gente que precisa ouvir a história dessa mulher maravilhosa. Heloísa Schurman, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês por me convidarem, eu poder compartilhar um pouco da minha vida, né, e minha experiência de vida. Você é linda. Obrigada. E tem fé. E costura no barco. Posso confessar uma coisa? Pode. Eu também tenho uma peruca. É! Porque quando... Aguenta aí, pode falar. Qual é a da peruca? Eu tenho uma peruquinha. Minha irmã me deu quando a gente foi num casamento na Austrália, e era caríssimo pra gente ir num cabeleireiro. Ela comprou uma peruquinha pra mim, que quando eu tenho que fazer uma festa, uma coisa que eu saí do mar, nadei, tô com aquele cabelo desse jeito, eu boto a minha peruquinha. E ajuda bastante. Olha só! Eu sou muito vaidosa com a minha peruca, meus brincos, muito então bem. eu Você é gosto linda. muito de estar bem. Maravilhoso. Ó, e Força na Peruca agora total. Amei ter vocês aqui. A gente volta na próxima edição. Quem será que vem aqui? Tenta adivinhar. Beijo, até mais. Beijo. Beijos.